Oi, quinto ano, tudo bem? Olha só, esse vídeo a Giovanessa tem gravado para que vocês entendam a importância da gente participar do Meet, tá bom? Olha só, sempre quando a gente começa uma aula lá no Meet, geralmente a gente está trabalhando as matérias das linguagens, ou português, ou história, ou ensino religioso, tá? Para que a gente possa estar conversando sobre esses conteúdos, tá certo? Então a professora vai revezando, tá bom? Hoje eu quero ler com vocês o texto que está na página 72, que é o que a gente sempre faz lá no Meet. Nós lemos juntos, comentamos sobre o texto e depois a gente vai para as interpretações, tá bom? Então, os alunos de hoje lá do Meet já terão essa aula e vocês que não estão acostumados com o aplicativo vão ter essa aula aqui através da videoaula, tá bom? Então vamos lá? Página 72 do livro de português diz assim: ó. O texto que você vai ler a seguir é um poema e foi escrito por Ana Maria Machado. Você já leu algum texto dessa autora? E você sabe o que significa ponto de vista? O título do poema? Observe as imagens, leia o poema e descubra se as suas hipóteses se confirmam. Tá? Hoje a tia Vanessa tá com a língua presa, tá daquele jeitinho. Vamos lá, gente? Olha só. Ponto de vista: mar, praia, ilha, casas na encosta, montanha e mata, cidade maravilha. Um paraíso essa paisagem. Quem não gosta? Uma beleza, de qualquer ponto de vista. Gente de toda cor e tamanho, cada um com seu jeito, e em seu lugar um menino lá no alto do morro, o outro menino lá do alto do prédio. Cada menino um cisco de nada, um ponto à toa. Uma criança perdida, uma criança pequena quase perdida, numa cidade partida. Não olhavam para o outro, só viam à vista. Céu azul, mata verde, ruas de carros e gente. Mar toda hora diferente, paisagem de paraíso, cheia de cores, planos, pontos. A paisagem via à vista também, a cidade, o prédio e o morro. Os meninos nem sabiam, mas eram à vista de alguém. Um soltava pipa no azul sem fim, o outro andava de bicicleta no jardim. Um saía para a escola, o outro entrava no carro. Um voltava e ia para a rua, o outro ficava no quarto. Os dois tinham amigos, batiam bola. Os dois sonhavam sonhos, curtiam um som, imaginavam um mundo bom. Um na quadra lá na altura, o outro na varanda da cobertura. Um e outro, cada um bem isolado, cada um para o seu lado. Mas um dia os dois se viram, enquanto olhavam o mesmo mar, bem na mesma direção. Mudaram o ponto de vista. Um viu o outro feito irmão. Um dia de maré cheia, de ressaca, onda batida, comendo a faixa de areia entre o mar e a avenida. Hoje nem dá futebol, disse um desapontado. Está bom é para surfar, falou o outro animado. Quer prancha? Posso emprestar. Então, esse é um texto de Ana Maria Machado, na página 75. Fala um pouquinho sobre a biografia dela. Vamos ler? Nasceu em 1941, no Rio de Janeiro, pintora, jornalista, professora, destaca-se sobretudo como escritora. Reconhecida internacionalmente, publicou dezenas de obras ao longo da vida, muitas das quais receberam importantes prêmios literários. Suas obras, destinadas ao público infanto-juvenil, são referência no Brasil. Foi presidente da Academia Brasileira de Letras entre 2011 e 2013. E durante este mandato, dedicou-se a programas sociais de incentivo ao acesso à leitura, ao livro e à leitura por moradores de comunidades carentes, tá bom? Então, uma informação importante. A Ana Maria Machado era do Rio de Janeiro, certo? Beleza. Quando a gente volta lá no nosso texto, dá para a gente entender de onde é que esse texto está falando? Qual é o lugar?
Olha para mim, por favor, na primeira estrofe, onde fala assim, ó, mar, praia, ilha, casas na encosta, montanha e mata. Já viu um cenário desse na televisão? Cidade Maravilha. Ah, agora fechou. Agora dá para saber de que lugar que essa autora está escrevendo. Ela está escrevendo lá do Rio de Janeiro, não é? Sabe por quê? Porque é o apelido do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. Cidade Maravilha ou Cidade Maravilhosa, né? Então a gente vê uma imagem muito legal aí no nosso texto que dá para a gente contextualizar um pouquinho com o poema. Olha só, vocês estão vendo que tem um rapazinho olhando lá de cima o mar azul? Você já viu um cenário parecido com esse nas imagens aí na televisão? Nas novelas que a gente assiste? Vocês já viram um cenário parecido? Muitas casinhas bem no alto do morro, certo? Vários prédios, algumas casinhas lá em cima da montanha, lá em cima do morro, e um marzão azul, azul profundo lá embaixo. No Rio de Janeiro é assim, né? Tem muito morro em volta das praias, certo? Então, eles estão falando lá do Rio de Janeiro. E a gente está trabalhando duas realidades. O menino que mora no alto do prédio, em uma cobertura, ou seja, ele tem uma situação financeira muito boa, porque ele mora no melhor lugar do prédio, a cobertura, o melhor espaço, tá? O melhor apartamento é o da cobertura. Então, ele mora numa cobertura em um prédio, de frente para o mar. E a gente está vendo também a realidade de um rapazinho, de um menininho, que ele vive lá no alto do morro, lá na favela. Será que a realidade financeira dos dois é a mesma? Não é não, né? Não é. Tanto que eles, aí no nosso poema, fala sobre algumas coisas que eles costumam fazer. Mesmo sendo duas crianças aparentemente da mesma idade, com gostos muito parecidos, os dois têm amigos, os dois gostam de futebol. Aparentemente, lá no final do poema, fala que os dois gostam de surfar. É interessante que quando você vai lá na página 74, fala assim, ó. Os meninos nem sabiam, mas eram à vista de alguém. Será que de quem? Será que não foi a Ana Maria que estava olhando lá esses meninos? Observando? Um soltava pipa no azul sem fim. Ó, então eles gostavam de pipa. Um deles gostava de pipa. O outro andava de bicicleta no jardim. Ah, será que dá pra gente saber quem que é quem aqui? Os meninos lá do MIT conseguiram descobrir. Ó, quem que soltava pipa no azul sem fim? O menino do morro ou o menino do prédio? Menino do morro, né? Olha o que o menino do prédio fazia. Andava de bicicleta no jardim. Tá vendo como ele era privilegiado? Na casa dele tinha um jardim. Era tão grande que dava até para andar de bicicleta. Um saía para a escola, o outro entrava no carro. Então, um ia a pé e o outro ia de carro. Um voltava e ia para a rua. Esse é o menino do morro. O outro ficava no quarto. Esse é o menino do prédio. Os dois tinham amigos. Batiam bola. Então, olha só. Eles têm algumas coisas em comum. Tá vendo? Os dois gostam de futebol. Os dois gostam de ficar com os amigos. Ó, os dois sonhavam sonhos, curtiam um sonho, então gostavam de música. Imaginavam um mundo bom. Os dois eram gente boa. Um na quadra lá na altura e o outro na varanda da cobertura. Então, enquanto um está na quadra da comunidade, o outro está tendo uma vista privilegiada lá da cobertura onde ele mora. Um e outro, cada um bem isolado. Então, realidades totalmente diferentes. Como se vivessem em mundos diferentes e olhando para o mesmo lugar. Cada um para o seu lado. Um tem a sua vidinha aqui, o menino do morro tem sua vidinha simples aqui, sua vida cotidiana lá da comunidade,
E o outro que vive lá no prédio, na cobertura, tem a sua vida totalmente diferente, com as suas tecnologias, gosta de ficar no quarto, gosta de curtir um som, gosta de ficar com os amigos, vai para a escola de carro, tem um jardim muito bonito para ele poder andar de bicicleta, tá? Então ele tem muito mais condições financeiras, tá? A gente não está falando aqui quem que é melhor, a gente está falando sobre condições de brincadeira até, tá bom? Então, um trabalha com o comunitário e o outro tem coisas particulares, né? Um tem que dividir muito com os outros e o outro, ele já tem tudo para si. Então, a oportunidade desse aqui financeiramente é melhor do que esse aqui do morro, tá bom? Mas um dia os dois se viram. Quando olhavam o mesmo mar, bem na mesma direção. Então, os dois estavam na praia. Desceram o morro e desceram lá do prédio da cobertura. Foram para a praia, hein? Mudaram o ponto de vista, se encontraram, se gostaram, fizeram amizade um com o outro e um viu o outro feito irmão, independente da roupa que estavam, independente das condições financeiras. Um olhou para o outro como ser humano e se viram como irmãos. Um dia de maré cheia, de ressaca, onda batida. Então o mar não estava muito bom, só para se tomar um banho, né? Comendo a faixa de areia entre o mar e a avenida. Então o mar estava bem agitado. Aí um deles falou: "Hoje não dá futebol", disse um desapontado. "Está bom é para surfar", falou o outro animado. "Quer prancha? Posso emprestar. Vamos dar uma olhadinha aí dentro dessa imagem da página 74? Olha só, vamos ver se a gente conseguiu realmente interpretar esse texto. Tá vendo como o primeiro personagem se veste, esse que tá com a prancha de surf na mão? Tá de sapato, uma roupinha descolada, a prancha de surf, que não é barata, né? É algo para quem tem um poder aquisitivo um pouquinho maior. E o outro, como é que ele foi para a praia? Chinelão, bermudinha, camiseta de time. Dá até pra gente saber quem é que foi falar: "Hoje nem dá futebol". Quem será que falou? O menino do morro, né? Então, esse menino da prancha de surf é o menino que mora na cobertura. E o menino da camiseta de futebol é o menino que mora lá no morro, tá bom? Agora vamos lá para as nossas interpretações. Vocês já fizeram as atividades 1, 2, 3 e 4, certo? Agora a gente vai fazer de 5 a 8, bem rapidinho, tá bom? Certinho? Vou falar aqui para vocês como é que ficaram as atividades lá dos meninos do MIT. Ficou assim, ó. Vamos voltar aqui na número 1, então. Na sua opinião, por que o título do texto é ponto de vista? Eles chegaram a uma conclusão que era porque, mesmo os personagens olhando para um mesmo lugar, cada um vê de acordo com a sua realidade. Cada um vê de acordo com a sua realidade. Na número 2, eles colocaram o seguinte: a realidade vivida pelos dois garotos é a mesma? Explique. Não, eles falaram que não. Um é pobre e o outro é rico. Ou seja, cada um vive de acordo com as suas condições financeiras e familiares. Foi isso que os meninos lá do MIT colocaram. Na número 3, o texto ponto de vista é um poema. Pensando nele e no que você sabe sobre poemas, assinale V para a alternativa verdadeira e F para as falsas. Olha só o que os meninos colocaram. Verso é cada linha do poema. Disseram que é verdadeira. Verso é cada conjunto de linhas do poema. Essa tá falsa. O agrupamento de versos chama-se estrofe. Verdadeira. O poema lido não tem rimas. Disseram que é falsa. A separação entre as estrofes é indicada por um espaço maior. Disseram que é verdadeira. O poema tem ritmo? Disseram que é verdadeira. Todo poema apresenta rimas? Disseram que é falsa. Nem todos apresentam rimas, na opinião deles. Aí a número 4 ficou assim, ó.
Analise a estrutura do poema, ponto de vista, e responda as perguntas abaixo. O poema é dividido em estrofes. Quantos versos há em cada estrofe que você leu? Me disseram o seguinte, que na primeira estrofe tem 6 versos. Primeira estrofe, 6 versos. A segunda estrofe tem 10 versos. A terceira estrofe, 3 versos. Na quarta estrofe tem 9 versos. Na quinta estrofe tem 6 versos. Na sexta estrofe, 6 versos. Tá vendo? Minha língua tá presa hoje. E na sétima estrofe tem 11 versos. Tá? 11 versos. Agora vamos fazer a número 5. Tá bom? Olha só, pensando no texto que nós lemos, que nós interpretamos oralmente, agora vamos lá para o número 5. No poema, há palavras que rimam. Utilize lápis de cor diferente para pintar as rimas em cada estrofe. O que você percebeu? Todas as estrofes apresentam rimas? Então, você vai voltar lá no seu poema e encontrar as rimas do poema, tá? Você vai utilizar lápis de cor diferente para pintar as rimas em cada estrofe. Então, se você vai pintar a primeira estrofe de vermelho, a de baixo tem que ser amarela, a outra azul, a outra verde, a outra rosa, tá? Vai escolhendo aí as cores que você prefere. E você vai ver. O que você percebeu? Todas as estrofes apresentam rima? Se sim, coloque se sim. Se não, coloque que não. Número 6. O poema começa com a apresentação de uma cidade. Releia os primeiros versos que descrevem essa cidade. Então fala: mar, praia, ilha, casas na encosta, montanha e mata, cidade maravilha. Sobre essa descrição, pode-se afirmar que as palavras expressam o sentimento de quem descreve a cidade, ou as palavras representam algumas imagens, como se uma máquina fotográfica as registrasse. Ou você acha que as palavras e expressões colocadas, uma após a outra, deixam o texto sem ritmo? O que você acha? Fala do sentimento, é como se estivesse fotografando, ou serve para a gente mostrar que o texto vai ficar sem ritmo com essas palavras? Marca a opção correta. Tá? Número 7. Embora a cidade enfocada no poema não seja nomeada, é possível imaginar que se trata da capital do Rio de Janeiro. Tá vendo que nós conversamos sobre isso? Retire do texto uma expressão que confirme essa informação. Já fiz com vocês a interpretação oral, lembra? Então, por quê? Por que a gente pode descobrir aí que é a cidade do Rio de Janeiro? Número 8. Releia os primeiros versos da segunda estrofe. Primeiros versos da segunda estrofe. Então, eles estão aí. Gente de toda cor e tamanho, cada um com seu jeito e em seu lugar. Esses versos demonstram a diversidade das pessoas que habitam a cidade, a proximidade entre as pessoas, independente da posição social, a solidão das pessoas que moram na cidade. E aí? O que vocês acham? Marca a opção correta, tá bom? Olha, os alunos que puderem, tiverem oportunidade, eu espero vocês todos os dias lá no Meet, tá bom? É lá que a gente consegue trocar as nossas ideias, entender um pouquinho mais sobre os textos, fazer as nossas interpretações, e seria muito útil se vocês fossem, tá? Os alunos estão crescendo muito, a gente tem visto uma diferença muito grande nas atividades que têm sido realizadas, tá bom? Então, faça parte também desse nosso grupinho de estudos, tá bom? Olha, eu quero deixar aqui o meu carinho e agradecimento a todos vocês pelas avaliações, pelas atividades realizadas, dizer que eu estou muito feliz em trabalhar com este 5º ano, tá bom? E gosto muito, muito, muito de estar pertinho de vocês. É por isso que eu insisto tanto, tá? Se vocês conseguirem, espero vocês lá no Meet. Um beijo, até mais, bom final de semana para todos. Tchau!